Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam se organizando para a gente acompanhar os trabalhos desse nosso terceiro encontro, que não está acontecendo ao vivo desta vez, mas a gente vai se encontrar no fórum sempre que necessário, tá certo? Então, para a gente começar, vamos fazer este combinado para que as coisas aconteçam bem. Eu vou deixar o fórum aberto de forma antecipada, antes efetivamente do que seria a data do encontro, para que vocês possam começar a interagir e começar a conversa com os colegas, comigo, conforme a gente for desenrolando as atividades lá no fórum, para depois, no dia de fazer a postagem, tá tudo ok, tá pronto para entregar, tá certo? Então, independente do momento em que você for assistir essa videoaula, acessa o fórum, olhe as postagens, acompanhem as discussões que os demais colegas e eu estaremos por lá participando, para que você possa tirar o máximo proveito dessa oportunidade da gente fazer o terceiro encontro da prática como componente curricular desta forma dessa vez, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de componentes da avaliação. Quando a gente fala de avaliação, é muito comum, é muito presente que a gente faça uma aproximação a uma discussão que vocês já fizeram lá atrás em didática a respeito dos tipos de objetivos, né, dos tipos de conteúdos trabalhados em sala de aula, né? E é engraçado porque quando você fala em conteúdo, você pode também, a partir daí, pensar a respeito de objetivos e pensar a respeito de avaliação, porque são questões muito próximas para o trabalho docente, né? Então, por exemplo, se eu sou professora de matemática do 6º ano, lá, a turma que está entrando no Fund 2, e o conteúdo que está sendo trabalhado ali no primeiro trimestre, vamos que a escola adote um modelo trimestral de avaliação, o primeiro conteúdo que vai ser discutido, a respeito do qual os meninos vão resolver exercícios, né? A gente vai ter ali uma dinâmica de trabalho com operações com frações, por exemplo, né? O que vai acontecer? Os meninos vêm à escola, os meninos resolvem exercícios, os meninos discutem as estratégias, pensam a respeito de erros e acertos, né? Enfim, tem toda uma questão metodológica do ensino aí a respeito dos números racionais. E num dia marcado, né, vamos pensar na avaliação enquanto um dia em que o professor, em que a escola agenda um exercício, uma prova, um momento de avaliação. Eu não estou querendo dizer que a avaliação seja só o dia da prova, tá? Porque você está lá, por exemplo, na aula ainda de matemática, né? Insistindo aí nessa área, porque ela me parece importante para a gente conversar e discutir, né? Então, se na aula de matemática você mantém uma dinâmica que envolve argumentar, discutir, levantar estratégias, né, explicar para o outro como eu fiz, né, como que eu pensei, todas essas ações que fazem parte do fazer matemática precisam ser alvo da observação do professor e da sua avaliação, tá certo? Então, por exemplo, eu gostaria que eu combino com os meus alunos, né, enquanto professora do 6º ano, que parte da avaliação é desenvolvida ou vai se focalizar no fazer matemática, né? E o fazer matemática envolve resolver exercícios, envolve muitas vezes acertá-los, mas envolve também um determinado comportamento, né? Envolve um determinado compromisso com o que está acontecendo na aula. E é necessário que o professor fique atento a cada um de seus alunos, né? Porque você pode ter um aluno que é muito bom em matemática, que tem excelentes estratégias, né? Que resolve os exercícios de forma muito adequada, mas é tímido e não se sente à vontade de ir lá para frente na sala, né, da turma e explicitar a forma como pensou, o jeito como registrou, o que está escrito no caderno, né? E tem criança e tem meninos, né, que talvez sejam um pouco mais extrovertidos, mas tenham dificuldade específica ou que não se sintam tão à vontade assim para falar a respeito de matemática, né? Então a gente
com essa pequena descrição de uma possível aula, né, de uma turma do 6º ano de matemática, a gente começa a colocar em ação o que a gente vai discutir hoje, que são os componentes da avaliação, né? O que a gente avalia, o que deve ser considerado para que então eu possa encaminhar um processo de avaliação. Por quê? Por que a gente está insistindo nessa questão? Porque uma coisa é você desenvolver um conteúdo, que aqui no nosso exemplo é operação com frações, e num dia X qualquer, em que está marcada uma avaliação, você selecionar um rol de exercícios e os meninos resolverem esse exercício, e para que obtenham nota é necessário que eles acertem, é necessário que eles escrevam o que pensaram, é necessário que eles façam os registros da forma como você combinou ao longo do tempo, tá? Então, um foco de observação e de análise para a composição dessa avaliação neste momento é o componente ligado ao conteúdo, né? O que eu ensinei, então eu vou avaliar se houve ou não aprendizagem, tá? Mas a gente começou dizendo que a gente não acredita muito nesse modelo em que os meninos fazem uma prova num dia tal que você agendou e essa é a medida da aprendizagem ou não. A gente está aqui falando de uma área, né, que demanda um certo comportamento para que se faça matemática, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, meninos, fazer matemática não envolve apenas sentar lá, ficar quietinho na aula, sem atrapalhar o professor, sem atrapalhar os colegas, né? Prestando até alguma atenção, mas apenas memorizando o que o professor fez, ou até mesmo apenas copiando os exercícios quando eles foram colocados na lousa e foram discutidos. Então eu não consegui fazer, eu vou lá e copio, né? Fazer matemática diz respeito à tomada de uma consciência de compromisso com o que está acontecendo. Então eu preciso testar, eu preciso pensar, eu preciso perceber qual é o sentido daquela ação, daquele procedimento, para que eu possa testá-lo em outros momentos, para ver se ele é válido também em outras situações, e assim sucessivamente, né? É um eterno recomeçar, no sentido de que a humanidade fez a mesma coisa para desenvolver conhecimento matemático ao longo da sua existência. Então o que está posto lá no livro, o que está colocado como um exemplo, por exemplo, de como você adiciona duas frações, é resultado de uma trajetória ao longo do tempo, né, ao longo da existência dos homens, que no final de tudo isso, a gente obteve então uma estrutura, uma ideia que podia ser registrada e foi se eternizando assim ao longo do tempo. Mas é preciso que os meninos experimentem a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo? O conteúdo pronto lá no livro é só uma informação. Para que se transforme em conhecimento, os meninos precisam vivenciar um processo de discussão, de erro, de acerto, de avanço, de retrocesso, que é contínuo. Para que a gente avalie, então, este comportamento dos nossos alunos, é preciso que eu tenha ferramentas de levantamento de proposituras de avaliação, né? Em que momentos que eu vou me comprometer com alguma observação para que eu possa levantar ideias a respeito do que os meus alunos estão fazendo e como estão fazendo, né? Em que momento, com que exercício, onde que eu vou me posicionar na sala, né? Como é que eu vou lembrar, por exemplo, professor de matemática do 6º ano, pode ser que tenha muitos alunos, porque já no 6º ano a gente tem a ação docente que a gente chama de especialistas, né? O professor especialista, quem dá aula de matemática, dá aula só de matemática. Até o 5º ano o professor é polivalente, então é aquele professor pedagogo que dá aula de todas as áreas e acaba que tem mais oportunidade e acaba reconhecendo melhor quem é quem na sala de aula. O professor de matemática do 6º, 7º, 8º, 9º ensino médio vai precisar se organizar de outra forma para reconhecer quem é quem, para acompanhar com alguns detalhes, um mínimo de detalhes, manifestações de, por exemplo, um comportamento que me interessa, né, que eu gostaria de ver implementado na sala de aula. Então é importante que a gente
avance na reflexão a respeito de avaliação para que isso esteja mais pronto para que a gente encontre alternativas, né? Porque se eu fosse falar para vocês da minha experiência enquanto aluna, né, do que era uma avaliação, por exemplo, do comportamento, as minhas professoras faziam alguma coisa assim, pedia para que alguém da turma, né, um aluno qualquer, marcasse num papel quem não se comportava bem. Então a gente ficava naquela loucura no início da tarde, né, no início do período, para saber naquele dia quem que a professora tinha pedido para ficar marcando, né? Então o marcar era marcar quem não se comportava, quem dava risada na hora errada, quem conversava com um amigo, quem fazia bagunça, né? Era um comportamento ligado a não atrapalhe a aula, né? Não atrapalhar a aula era então o comportamento esperado para que a avaliação pudesse ser de alguma forma considerada, né? De alguma forma esse bom comportamento poderia ou não impactar na obtenção, ou na elaboração, ou no olhar do professor para o seu aluno, para a sua criança, né? Então o que a gente está tentando colocar mais dados aqui é que se a gente for falar em uma avaliação para além daquela instrucional, né, ligada ao conteúdo, que tipo de comportamento que a gente quer em sala de aula, né? O que você vai impulsionar, o que vai ser alvo da tua atenção, alvo do processo de avaliação, alvo da discussão em sala de aula, né? E é lógico que você só vai, ao longo do tempo, conseguir desenvolver com os seus alunos alguma coisa parecida se você impulsionar essa mesma coisa, né? Então compartilhe com os seus alunos, né, com o seu grupo de alunos, o que para você tem valor, né? Então o que vai ser observado, né? Que comportamento, né? O que o aluno entende que seja um bom comportamento em sala de aula, na aula da professora Adriana de matemática, né? Porque perceba, esse comportamento, todo mundo quietinho, sem atrapalhar, parece que, do ponto de vista da expectativa, né, gera uma sala de aula silenciosa, não tem barulho, né, quem passa no corredor nem percebe que ali está rolando aula, né? Sabe aquela história de expectativa e realidade? É mais ou menos essa a expectativa. Mas, muitas vezes, você tem um grupo de alunos de 11, 12 anos, é a turma lá, a nossa turma do 6º ano, com a qual a gente está, a respeito da qual a gente está pensando. Entra na sala de aula desses meninos às, sei lá, 11 horas da manhã, né? Eles estão a fim de fazer qualquer coisa, menos ficarem em silêncio, né? Você, por exemplo, vai dar a última aula, que é a partir das 11h30 da manhã. Gente, tá rolando um monte de coisa já essa hora, né? Se a tua aula em contrapartida for às 7h10, já vai ser completamente diferente, né? Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de comportamento, né? Qual é a expectativa que você tem, qual é a realidade que você tem em sala de aula, quem são os seus alunos, que horário é a sua aula, qual que é a sua disciplina, né? O que eles sabem disso, que coisas que você conseguiu ir articulando para que eles se organizassem, para que eles pensassem a respeito de se organizarem para irem ao encontro do que você está buscando, né, da sua expectativa, sua do professor, né, ao encontro e não de encontro, né, quando a gente vai ao encontro, eu estou tentando me aproximar do que o professor está querendo, né, então cuidado, né, ao encontro, de encontro, né, então os alunos querem ir ao encontro da expectativa do professor, qual que é a sua expectativa então? É importante que a gente converse sobre isso, é importante que você coloque para os seus alunos, né, que você faça esses combinados. E essa é uma outra questão, né, que vocês com certeza já falaram, acho que se não me engano em didática, sobre o contrato didático, né, que não pode ficar, essa expectativa não pode ficar implícita, né, na forma como você olha para os alunos, como é que você se comporta em relação ao momento ou não de ser algum assunto ser discutido. Não, isso tem que ser explicitado, tem que ser dito, tem que ser combinado, tem que ser verbalizado, para que os meninos possam sim saber de forma bem clara qual que é a tua expectativa em relação ao que deve acontecer em sala de aula, se a gente está buscando então um modelo de avaliação que seja mais abrangente, né? Porque a gente poderia, não é muito difícil a gente falar de um modelo de avaliação que está focalizada apenas naquele componente que é o instrucional, que é ligado ao conteúdo, que é ligado àquilo que a gente está tentando ensinar, por exemplo, a operação com fração.
tá certo? Então tem que tomar bastante cuidado para que a gente possa juntar coisas, né, juntar informações a respeito de como é que funciona a minha sala, quem é que sabe, quem é que ensina, quem é que tem dificuldade, quem é que não tem, para que as coisas se organizem, para que as coisas funcionem. E tem mais um detalhe que vocês vão acompanhando no seu guia de estudos, tem mais uma outra ideia importante que é o componente atitudinal, né? Que é o componente da atitude, do valor, da crença daquele grupo, né? Voltando um pouco às coisas que a gente já estudou aqui no curso, lá em Docência na Contemporaneidade, eu lembro que a gente falou um pouco sobre projeto pedagógico da escola, né? Qual que é o projeto pedagógico, o que essa escola está buscando fazer, como é que ela entende o que ela está fazendo, né? E essas questões atitudinais, elas precisam ir tomando corpo dentro do próprio grupo de professores, na secretaria, na coordenação, na direção, na equipe de apoio, né? Seja ela de limpeza, seja ela qualquer outra, né? Esses profissionais que trabalham na escola apoiando o trabalho, né? Então, aos poucos, a gente consegue, ou a gente deveria conseguir perceber o crescente avanço dessa concepção de ensino, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é a nossa alma, né? O que corre nas nossas veias, né? Enquanto escola, por exemplo, tá certo? E essa questão é importante quando a gente fala de conteúdo e de avaliação atitudinal, né? O que eu busco? Um aluno autônomo, um aluno capaz de tomar decisões, um aluno capaz de se responsabilizar pelo processo, né? Então essas atitudes que a gente espera, ou que a gente esperaria dos nossos alunos, não pode estar vinculada apenas à tua aula de matemática, né? São questões que a gente precisa ampliar para olhar para a escola como um todo, para olhar o trabalho dos nossos colegas, o trabalho da coordenação, o trabalho da direção, o trabalho, enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas nessa prática cotidiana, né, que acaba sendo docente para todo mundo, né, independente de ser professor ou não, a gente acaba trabalhando na escola, as pessoas acabam se envolvendo um tanto com essa questão ligada à docência e ao ensinar e ao aprender ali. Acaba que a gente precisa compartilhar um pouco dessas ideias a respeito do projeto pedagógico para que as coisas aconteçam de forma possível de ser controlada, de ser observada, de ser analisada, de ser refletida, porque sabe aquela história de que andorinha sozinha não faz verão, né? Precisaria mais andorinhas juntas aí para compor um todo mais bem organizado, para que a gente viabilizasse, para que se viabilize uma escola, por exemplo, de natureza, né, você pode adjetivar da forma que você quiser, né? Por exemplo, a gente tem falado um monte aí sobre escolas construtivistas, né? Sei lá o que é isso, mas seja o que for, um grupo de professores precisa se posicionar de uma determinada forma para que a gente caracterize assim a escola, tá certo? Muito bem. Para que a gente finalize esse momento, né, e vocês se preparem para fazer o registro, tem uma questão que é bem importante em relação ao que postar lá no link de envio de trabalho, como a gente sempre faz. Qual que é a característica desta atividade? Eu não quero a reflexão organizada em um texto. Eu quero que vocês procurem uma outra forma de fazer esse registro. No material complementar tem uma tirinha da Mafalda que fala de avaliação, né, que traz à luz uma reflexão sobre avaliação que serve de exemplo para vocês. Pode ser uma tirinha, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um poema, pode ser o que vocês acharem interessante. O foco é a avaliação e eu não quero um registro escrito, tá? Eu já fiz o meu. Eu coloquei para vocês lá no material complementar uma tirinha da Mafalda. A Mafalda é um personagem de quem eu gosto muito, né? Eu acompanho já há bastante tempo o trabalho do Quino, que é o cartunista que desenhou a Mafalda e todos os amigos dela ali. Então, volta e meia, a Mafalda aparece em alguma coisa que eu escrevi, que eu pensei, da forma como eu registrei, que eu estava pensando. E aí eu estou convidando vocês a fazerem a mesma coisa, né? Se não conhece a Mafalda, vale a pena, né? Procura lá no Google, né?
coloca lá, né, tirinhas Mafalda, você vai ver muita coisa interessante, muita coisa boa. E a Mafalda é uma criança pequena, né, e ela está na escola e ela é extremamente crítica, então em relação às questões da escola, tem um monte de tirinha interessante. Vale a pena olhar, mas não vale só a Mafalda, vale qualquer outra coisa. Então troquem ideias aí entre vocês no grupo e procurem uma forma de fazer um registro a respeito do processo de avaliação, da forma como a gente está conversando, mais ampliado, que não envolva apenas que não envolva a produção textual. Dessa vez, o registro tem que vir por outra linguagem, tá certo? Fórum vai estar aberto, participem, olhem lá no material complementar a minha tirinha para vocês, vejam se conseguem ali perceber, né, o que eu quis dizer com algumas coisas. Com algumas situações ali que estão colocadas em 4 quadrinhos, que a Mafalda está ali com um dos colegas, e se precisarem de qualquer ajuda, dúvidas ou qualquer outra questão, é para compartilhar no fórum para que a gente possa seguir conversando, tá certo? De qualquer forma, eu espero vocês no próximo encontro que volta a ser ao vivo, a gente se vê em breve. Um beijo grande e até lá!